TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Mulheres com Deficiência, Igualdade e Não Discriminação. E quem preparou a aula pra gente foi a psicóloga Ana Rita de Paula. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu venho atender um convite do Elas por Elas para discutir alguns temas introdutórios para a questão das pessoas com deficiência e particularmente das mulheres com deficiência. Eu vou primeiramente me audiodescrever para poder permitir que as pessoas com deficiência visual possam saber algumas informações sobre a minha aparência. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco também, todo grisalho, e eu estou reclinada na minha cama, porque eu sou tetraplégica e fica mais confortável eu trabalhar dessa forma. Então, vamos começar a conversar sobre mulheres com deficiência. Bom, primeiro, nessa primeira aula, eu vou fazer um breve histórico sobre a concepção da deficiência. Por que isso? Porque a partir da história do que a humanidade passou, né, o que ela fez, é possível compreender a atualidade, o que está acontecendo hoje, né? Então, as concepções de deficiência se desenvolveram ao longo da história, né, desde a antiguidade até os tempos atuais e na contemporaneidade. E essas concepções, na verdade, apesar delas terem ocorrido com predominância em vários períodos da história, atualmente todas essas concepções permanecem existindo, né? Então, a primeira concepção é a concepção metafísica, né? Ou seja, que a deficiência é um fenômeno acima do natural, né? Sobrenatural, ou por ser uma vontade de Deus,
ou por ser uma consequência do pecado. Então, a ideia da deficiência como fator de expiação do pecado. Há ainda a ideia de que a deficiência é fruto da ação demoníaca do corpo, porque na época geralmente se afirmava que a carne, né, era vulnerável ao pecado, era fraca, né? Então a deficiência seria esse marcador, né, ou da vontade de Deus ou de uma obra demoníaca. Já nós tivemos com o início do renascentismo a concepção médica, ou melhor, a concepção científica da deficiência, que deixa de ser vista como um fenômeno sobrenatural e passa a ser considerada como fruto de causas naturais, tá certo? Então, é a natureza que origina as deficiências. Essa transição da concepção metafísica para a concepção médica é um período em que as ideias científicas estão ganhando força e a deficiência, então, passa a ser vista como uma consequência das doenças ou das deficiências, dos traumas, acidentes, tá certo? Então, a deficiência é essa consequência no corpo biológico, tá? Na verdade, a própria ideia de corpo, ela foi se alterando ao longo da história. Num primeiro momento, o corpo foi visto como um corpo máquina, ou seja, a deficiência percebida eram geralmente as anomalias esqueléticas, porque se conhecia pouco sobre o interior do corpo. Então, a ideia do corpo máquina é que o corpo se formaria, se organizaria a partir de várias peças que se articulavam, né? Muito a partir do conhecimento músculo-esquelético, como eu disse, porque nessa época não se podia, inclusive, estudar o interior do corpo, porque isso era visto como uma ofensa, né, a Deus. Outra concepção de corpo que se seguiu a essa ideia do corpo-máquina é a ideia que nós temos, na verdade, no século XVIII e XIX, que é o corpo-organismo, né? A ideia do corpo com uma lesão ou uma disfunção orgânica. Então, uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldades motoras, né? Seriam pessoas que estariam portando uma deficiência, seriam deficientes em função do órgão que estivesse uma situação de disfunção, tá certo? Depois nós tivemos, na verdade, não diria tanto que são muito tempo depois, é quase que paralelamente a gente dá a concepção médica, a gente tem a concepção educacional. Na concepção médica, a gente tem uma ideia de que as pessoas com deficiência eram deficientes e isso não podia ser revertido. Era a teoria inatista, ou seja, a deficiência, quando ocorresse, não permitia que isso fosse curado e, no máximo, era alguma ação de remediação. Então, que tipos de ação de remediação? Na concepção médica, foram as próteses extremamente rudimentares, as talas, né? Órteses para posicionamento do corpo. E já na concepção educacional,
a gente tinha a teoria desenvolvimentista, ou seja, se acreditava, né, e isso vem até hoje, que a deficiência poderia ser minorada através da estimulação do conhecimento, tá certo? A deficiência poderia, o grau de deficiência poderia ser compensado pela aprendizagem. E eu acabei de falar uma frase, ou seja, que a deficiência, dependendo do seu grau. Aí, na concepção educacional, começa-se a verificar que a deficiência admite graus. Na visão médica, não, a pessoa é ou não deficiente. Na concepção educacional, eu posso ter uma deficiência leve, moderada, né? E, geralmente, essa concepção educacional é voltada aos quadros de perdas sensoriais e mentais. Então, as pessoas com deficiência intelectual, que é assim que a gente chama hoje, o que se denominava antigamente de deficiência mental, e também as pessoas que tenham perdas sensoriais, ou visão ou audição, né? Desde perdas leves até perdas severas. E qual seria a concepção atual? Na concepção atual, há uma tentativa de unificação da concepção médica, educacional e da concepção social. Por que a deficiência seria um fenômeno social? Porque, na verdade, a deficiência dessa concepção ecológica, e por que ecológica? Porque ela é compreendida como um fenômeno que ocorre na relação do homem com o meio ambiente, com o contexto de vida. Não é? E essa deficiência, então, ela é compreendida como fruto, né, de causas naturais, como eu disse, e a deficiência deixa de ser vista como algo que está exclusivamente no organismo, no homem, né, e passa a ser vista como fruto dessa relação. E por isso ela é chamada de ecológica, né, ou seja, da relação do homem com o meio. Né? Então, a deficiência, ela é social porque ela é fruto de fatores sociais e também porque ela interfere nas relações sociais, através do preconceito, do conhecimento errôneo, né, sobre a deficiência. Então, essa concepção ecológica é um passo importante no progresso da visão sobre o que seria uma deficiência, quem seria uma pessoa com deficiência. Depois, a gente tem uma concepção política, que vai afirmar que, além da relação do homem com o meio ambiente, há uma relação com o contexto histórico e político. Então, a deficiência deixa de ser um simples fenômeno individual ou de pequenos grupos e passa a ser vista como algo, como uma condição social. O que é uma condição social? Eu costumo comparar a condição da pessoa com deficiência com a condição feminina, né? A condição feminina não diz respeito somente aos órgãos genitais, por exemplo, de uma mulher, né, que determinaria o seu gênero. Na verdade, a concepção de mulher vai muito além disso. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é fruto de determinantes sociais, ela também tem forte conotação política, porque é a sociedade que vai criar um imaginário sobre quem seriam as pessoas com deficiência. E, geralmente, como as mulheres, as pessoas com deficiência são vistas como frágeis, como carentes, tá certo? Então, essa concepção política denota o quanto a deficiência é carregada
de preconceitos, determinando uma visão política dessa condição do homem. Bom, diante de tudo isso, hoje a gente tem um conceito de deficiência muito mais avançado, não é? E eu vou ler para vocês o conceito atual, afirmando que ele está expresso num documento internacional chamado Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que foi formulado em 2006, e no seu preâmbulo ele diz, né, que reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras que a sociedade impõe devido às atitudes, ao ambiente, impedindo, limitando a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Essa mesma ideia se repete na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que em seu artigo 2º considera que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento, que tem que ser de longo prazo, de natureza física ou motora, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Embora as duas definições sejam ligeiramente diferentes, o espírito é o mesmo, tá? E as mesmas expressões, os termos são os mesmos. Na verdade, o movimento das pessoas com deficiência, ele começou na Europa e nos Estados Unidos na década de 70, né? E a primeira geração do modelo médico, né, ele se pautava naquela concepção médica que eu descrevi para vocês. Ou seja, o movimento de pessoas com deficiência, na verdade, tomava o modelo médico e fazia uma crítica sobre esse modelo, dizendo que o modelo médico escamoteia, ele encobre, né, a ideia da deficiência como fator, como condição social. E a deficiência deveria ser vista como um fator de opressão da sociedade sobre as pessoas que tivessem em seu corpo a marca da deficiência. Então, os primeiros movimentos, os primeiros líderes lá, tinham por objetivo afirmar que a deficiência era um fenômeno social, político, no sentido de que ele é motivo de opressão, e que cabia a esses primeiros líderes provar que as pessoas com deficiência eram capazes de aprender, eram capazes de trabalhar, né, em igualdade de condições das demais pessoas. Então, o discurso dessa primeira geração do modelo, né, da deficiência, ele, na verdade, vai afirmar, né, que as pessoas com deficiência são capazes, tentando contrapor a ideia de fragilidade, de incompetência, que esteve sempre ligada à ideia de deficiência. A questão é que esse primeiro discurso do movimento, na verdade, já era um discurso capacitista, porque ele tentava garantir para a sociedade que as pessoas com deficiência eram capazes, né? Só que essa capacidade,
ela tem que ser vista dentro de um contexto mais amplo e ela depende de apoios, né? As pessoas com deficiência têm diferentes graus de limitação e de disfunção, e a sua produção, a sua capacidade produtiva depende de apoios. Só que a gente vive numa sociedade capitalista onde a ideia, né, de ser produtivo não é a ideia de se realizar enquanto pessoa, mas é a ideia de produzir para o dono do capital. Então, o capacitismo nada mais é do que esse valor, né, extremado à competência, à capacidade de produção dentro de uma visão capitalista. Com todos esses novos conceitos na área de atenção às pessoas com deficiência, a ênfase ela sai das medidas específicas em relação ao corpo, entendido como organismo, ou seja, o corpo biológico, que se desloca por contexto sociopolítico, por meio da eliminação ou redução das limitações funcionais e das restrições de participação social, sempre a partir da transformação do ambiente, do contexto. Então, não é a pessoa que tem que se adequar à sociedade, é a sociedade que tem que se adequar às pessoas com deficiência. Por isso, há uma discussão mais recente que é sobre a deficiência e a diversidade, ou seja, olhar a deficiência como mais um fator da diversidade humana. E a diferença passa a ser vista não só como um problema, né, mas sim como uma característica humana. E aí a gente vai falar de igualdade, mas para garantir igualdade, a gente tem que garantir os apoios necessários, o contexto adequado e, principalmente, a compreensão que as pessoas têm o direito a serem diferentes, que a diferença está na base da formulação do homem. Então, uma política feminista anticapacitista. A gente tem, vamos falar de exemplos, né, para as mulheres com deficiências. Por exemplo, no âmbito da saúde, a política feminista e anticapacitista é aquela que vai oferecer o seio das políticas públicas no âmbito da saúde, no caso, os serviços que as mulheres com deficiências vão ter a possibilidade de protagonizar, né, a busca, por exemplo, de serviços. Vamos exemplificar o Outubro Rosa. Ela tem a condição de fazer todo o exame, né, ginecológico, toda essa questão da prevenção do câncer, com aparelhos específicos voltados para as mulheres com deficiências, porque tem preconizado na lei, tem lá a legislação que explica, inclusive, o tipo do equipamento que vai poder auxiliar todas as mulheres com deficiências, principalmente aquelas com grande dificuldade de locomoção. Então, ela teria a condição de ter o acesso ao equipamento, né, do serviço público, realizaria seus exames adaptados e faria toda a questão da logística, né, com autonomia. E isso não é oferecido. Por exemplo, nós temos imensa dificuldade, a gente tem um número de mulheres com deficiências, com câncer de colo de útero e câncer de mama, exatamente por não ter acesso ao serviço do âmbito da saúde, no caso, voltado para a mulher com deficiência, adaptado às suas condições. A tecnologia assistiva, ela está aí para isso, inclusive o decreto 5296 trata de que regulamenta a questão da acessibilidade, da prioridade do atendimento voltado para as pessoas com deficiências, delinea isso, e a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência também traz essas especificidades que acolhe a condição de mulher com deficiência, né, para poder fazer com que ela tenha um atendimento de saúde. E aí é só um exemplo, né, que eu estou dando. E aí a gente tem a ausência disso. Nós estamos próximas, eu posso dizer que sim, porque a gente já tem na legislação, inclusive a melhor legislação do mundo voltada para
o acolhimento e o atendimento e a inclusão das pessoas com deficiências é a legislação brasileira. A gente tem aí instrumentos legais, a gente tem o Estatuto, tem a Convenção, né, que foi promulgada, e aí o Estatuto traz essa condição de Constituição Federal a partir dessa questão da promulgação da Convenção, que faz com que os gestores que tenham sensibilidade, que tenham a capacidade técnica de querer implementar as políticas públicas específicas, tenham lá já tudo delineado. O que falta é vontade, capacidade técnica e compromisso para poder fazer com que as políticas públicas, nesse caso, para as mulheres com deficiências, elas sejam políticas públicas do âmbito feminista e que tragam autonomia sem a condição capacitista, e fazer com que as famílias e a sociedade pensem que a mulher com deficiência não tem condição de escolher e exercer o seu direito da questão da sua sexualidade, autonomia, de formar ou não família, de ter ou não filhos, de ter condições de acessar serviços de equipamento público para se cuidar como mulher. Companheiras, eu sou Tereza Leitão, sou professora, hoje aposentada, deputada estadual, no curso do meu 5º mandato. Sou líder do PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Comecei a minha militância política no movimento sindical dos trabalhadores em educação. Fui a primeira mulher a presidir o Sintep. Fui 3 vezes presidenta. E fui também dirigente da CNTE. Hoje eu ocupo o cargo no PT de coordenadora do Setorial Nacional de Educação. Como vocês estão vendo, a educação é a minha principal bandeira de luta. E eu tento fazer desta bandeira de luta um espaço importante também para nós mulheres. Uma educação não sexista, uma educação pela igualdade, uma educação que trabalhe a concepção de direito das mulheres, que lute contra o preconceito, contra a homofobia, contra o racismo. E nós mulheres somos muito importantes nisto. O movimento sindical me ajudou muito. Foi no movimento sindical que eu conheci o PT. Me filiei em 2000. Me elegi pela primeira vez em 2002, no mesmo ano que Lula se elegeu presidente pela primeira vez. E isso para mim é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. Na minha trajetória, o sindicato foi muito importante. O sindicato cultista, um sindicato de luta, e eu trago isso até hoje na minha vida política. Neste ano de 2022, nós estamos buscando utilizar essa força social, essa força que o movimento sindical tem, essa força que os movimentos sociais têm. Primeiro, para eleger Lula, com essa capilaridade que a escola pública, só ela consegue alcançar, dialogando com a comunidade, dialogando com os pais, com as mães, com os estudantes. E depois, dar respaldo a uma gestão que vai devolver o Brasil aos brasileiros e às brasileiras. Eu sou feliz, muito feliz, com esses ensinamentos que a vida me deu, através do Sintep, através da CNTE e através do querido Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.